Fala galera, meu nome é Vladimir Miller e a gente vai trabalhar aqui mais algumas partes da química aí. Agora a gente vai começar a falar sobre a parte de atomística, né? Que se refere de uma certa forma à estrutura do átomo, a como ele se organiza, as relações desses átomos, alguns cálculos, alguns conceitos específicos e teóricos. E a gente vai começar a falar um pouco sobre essa parte de atomística aí, tá legal? Começando aqui, nesse primeiro momento, vamos falar do átomo, que é a base, não só da química, mas de outras ciências, já que ele forma a estrutura de qualquer substância. A gente viu aqui, quando a gente estava falando sobre as substâncias químicas, que quando a gente tem a molécula de uma determinada substância, essa molécula é formada por átomos de alguns elementos químicos. Esses átomos, eles são diferentes para cada elemento químico. Então você tem os átomos diferentes de várias formas, porém a estrutura do átomo é a mesma. Tá legal? Aqui eu coloquei, vamos tentar entender um pouquinho a história, saber como que se começou a pensar nisso. O termo átomo, ele vem já da Grécia e ele diz o seguinte: átomo, a, negação, tomos, parte. De onde vem essa ideia? A ideia vem dos gregos, dos estudiosos, em que eles acreditavam que o todo era dividido em partes. Essas partes foram chamadas de átomos. Então, se ele tinha uma barra de ferro, tinham vários átomos de ferro ali. No caso, por isso que eu tinha essa estrutura. Se eu tinha uma madeira, eu tinha átomos de madeira, partes menores que formavam aquele todo. A partir daí, se começou a estudar a ideia do átomo e se criaram várias teorias atômicas. Aqui a gente vai ver as principais teorias atômicas relacionadas à forma e à estrutura do átomo em questão. A primeira teoria, a chamada teoria de Dalton, ela é mais baseada no que os filósofos já disseram. Ele criou um conceito científico que veio da ideia do que já se tinha sido estudado sobre esses filósofos. Na ideia do átomo ter uma estrutura do tipo onde ele teria a composição de todas as matérias, onde você tem, por exemplo, como eu disse, um pedaço de madeira, várias estruturas menores que eram chamadas de átomo. A ideia do átomo para ele era uma partícula pequena, né, extremamente minúscula, rígida e também a ideia de ser indivisível. A ideia para ele, e aí é a grande questão, tanto que fala que a teoria de Dalton é a teoria da bola de bilhar, porque você tem uma estrutura esférica e maciça, indivisível, não dividida em partes. É como se a gente tivesse vários átomos espalhados dentro daquela matéria em questão, todos um do lado do outro, com a mesma estrutura, sem ter espaços entre eles e também sem ter espaço dentro do próprio átomo. Daí se veio uma segunda teoria, que é a teoria de Thomson, também conhecida como teoria do pudim de passas. Thomson, a partir de vários estudos, já que antes dele se descobriu uma partícula negativa. Quando se descobriu uma partícula negativa, que foi chamada de elétron, Thomson percebeu o seguinte: a partir dos seus estudos, ele percebeu que o átomo, ele tinha a sua estrutura dividida em partes. Ele criou a ideia de que o átomo era uma esfera, na qual você tinha essa esfera, no caso, uma massa, toda ela com cargas do tipo positiva, como a gente observa aqui, ó, nessa estrutura, e dentro dessa parte total esférica, toda de partícula positiva, várias partículas negativas espalhadas ali dentro, que eram chamados elétrons. Então, Thomson já começa a criar a ideia de cargas dentro da estrutura atômica. Dalton não tinha pensado, não tinha trabalhado o conceito de cargas dentro da estrutura do átomo. E Thomson, a partir de alguns experimentos feitos por ele conseguiu perceber que, na verdade, a partir da descoberta dos elétrons, era possível identificar que no átomo existia-se uma quantidade de partículas positivas e negativas espalhadas ali. Naquele momento, Thomson criou uma teoria, na qual ele acreditava que a massa toda
era carregada positivamente, enquanto algumas partículas negativas se encontravam espalhadas dentro dessa massa e essas cargas eram chamadas de elétron. A partir daí, continuou-se fazendo uma grande quantidade de estudos e aí se chegou na chamada teoria de Rutherford e Bohr, que são dois experimentos diferentes. Rutherford, ele percebeu que o átomo não era uma esfera maciça, diferente do que Dalton e Thomson acreditavam. Ele percebeu, a partir de um experimento que ele fez, que existia espaços dentro do átomo. Ele percebeu que, na verdade, o átomo era dividido em duas partes. Uma parte, sim, maciça, chamada por ele de núcleo, onde se encontravam as partículas positivas, e mais à frente, após os estudos de Rutherford, foram encontrados e estudados as chamadas partículas neutras, que são os nêutrons, e ao redor desse núcleo estavam as partículas negativas. Então, Rutherford, ele criou essa teoria da ideia de onde você tem uma estrutura central, chamada de núcleo, e ao redor dessa estrutura central você teria os elétrons. Então você tem a partícula positiva dentro do núcleo, junto com os nêutrons, e você tem os elétrons girando ao redor dessa estrutura nuclear. Bohr, ele participou dessa teoria porque ele percebeu que essa estrutura aonde estavam os elétrons, esse movimentar dos elétrons e esse movimentar no qual eles se distanciavam do núcleo e se aproximavam do núcleo, envolvia energia. No caso, Bohr percebeu que existia nessa movimentação dos elétrons ganho e perda de energia, quando eles se afastavam do núcleo e quando eles se aproximavam. É que quando eles caminhavam dentro das chamadas camadas, onde você tem a chamada eletrosfera, eles tinham ganho e perda de energia. Então, a teoria de Rutherford e Bohr está relacionada a essa estrutura onde o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. Dentro dessa composição atômica, eu tenho os elétrons e os prótons e os nêutrons. E aí, cada átomo tem a sua composição. Cada átomo de cada elemento químico tem uma composição diferente. Tem uma quantidade de prótons, elétrons e nêutrons específicas para cada uma delas. Então, por exemplo, coloquei aqui o átomo de carbono. Dentro da sua composição, da sua estrutura atômica, ele tem, dentro do núcleo, 6 prótons, isso quer dizer 6 partículas positivas. Ele tem 6 nêutrons, isso quer dizer 6 partículas com cargas neutras. E na eletrosfera, girando ao redor dessa estrutura chamada de núcleo, ele tem 6 elétrons. Então, cada átomo tem uma composição diferente. Composição essa que vai estar relacionada à quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Tá beleza? E aí, no caso, a gente tem algumas informações importantes relacionadas ao átomo. Cada átomo ele vai ter um valor numérico que virá representando essa estrutura. A gente representa o átomo colocando um símbolo daquele elemento químico. Lembra que a gente falou dos símbolos? São as letras. Hidrogênio, H, O para o oxigênio. Então esses símbolos, eles irão representar os átomos também, só que junto desses símbolos nós teremos 2 valores numéricos que não podem deixar de aparecer. O chamado número atômico e o número de massa. E aí eles vão identificar o átomo daquele elemento. Como assim eles vão identificar o átomo daquele elemento? O número atômico, ele é a identidade do elemento químico. Por que ele é chamado de identidade do elemento químico? Cada um tem uma identidade, né? O número de identidade, carteira de identidade, cada um tem o seu número, e então ele é específico para cada pessoa. A mesma coisa é o número atômico para o elemento químico. Cada elemento químico tem o seu número atômico. E não vai existir elementos químicos diferentes com números atômicos iguais. Isso não acontece. Então, o número atômico, ele identifica o elemento químico, a identidade do átomo do elemento químico. E, além disso, ele traz uma informação importantíssima. O número atômico, ele traz a quantidade de partículas
positivas. O que isso quer dizer? Ele traz a quantidade de prótons que o átomo tem. Então, eu represento o número atômico, que é representado por essa letra Z, junto do símbolo do elemento, geralmente na parte de baixo do elemento, do átomo, do símbolo que representa o elemento, e ele me indica a quantidade de cargas positivas. Isso é, ele me indica a quantidade de prótons que aquele átomo possui. O número de massa, ele corresponde à massa do átomo, chamada de massa atômica. E aí cabe umas observações sobre o átomo, de uma certa forma. Primeiro vamos falar do tamanho do átomo. O átomo, ele tem uma estrutura proporcional seguinte. O núcleo, ele é extremamente menor do que a eletrosfera. O tamanho do núcleo é extremamente menor ao tamanho ocupado pela eletrosfera. Porém, e aí um detalhe importante, a massa do núcleo é muito maior do que a massa da eletrosfera. Por que isso acontece? Porque o próton e o nêutron têm massas extremamente maiores do que a do elétron. O que acontece então? Quando a gente se refere ao número de massa, quando a gente se refere à massa do átomo em questão, a gente vai pensar só no núcleo. Por que a gente só vai pensar no núcleo? Porque como a massa do elétron é muito pequeno, a gente diz que ela é desprezível, a gente desconsidera a massa do elétron. A gente vai simplesmente se preocupar com a massa que está no núcleo. E quem é que está no núcleo? São os prótons e os nêutrons. Então, quando eu pensar em número de massa, em massa atômica, a gente costuma dizer que a massa atômica é a soma do número atômico. Por que número atômico? Porque o número atômico é a quantidade de prótons mais o número de nêutrons que aquele átomo possui. Então, quando eu pensar em massa, eu penso em núcleo. Quando eu quiser saber o número de massa, a massa atômica do elemento, eu vou me preocupar com o núcleo e vou considerar a massa dos elétrons desprezível. Tá legal? Esse valor de número de massa, ele é representado pela letra A e ele sempre vem encontrado assim na parte de cima, quando eu represento o elemento, o átomo daquele elemento químico em questão. Tá beleza? Então, quando eu tiver um símbolo de um elemento, como tem aqui, por exemplo, do flúor e do sódio, junto deles, do caso do átomo, eu tenho que colocar os dois valores. O número de massa, que é o valor que vem em cima, e o número atômico, que é o valor que vem embaixo. Então, por exemplo, o flúor, número de massa 19, número atômico, número de massa é 9. E aí cabe uma observação com relação à quantidade de prótons e elétrons que um átomo possui. A gente diz que o átomo ele é neutro. Como assim um átomo é neutro? Eu acabei de falar que ele tem carga positiva, carga negativa. Ele é neutro porque a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Isso é interessante porque quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Dentro de um átomo, a estrutura atômica é neutra. Como assim a estrutura atômica é neutra? A quantidade de prótons e elétrons é exatamente igual, certo? Então, devido a isso, a gente pode, por exemplo, considerar esses casos que eu coloquei aqui. O primeiro, cloro. O átomo de cloro está representado aqui. Número de massa 35, número atômico 17. A partir daí, eu tenho condições de saber quantas partículas formam esse átomo. Como assim quantas partículas? Quantos prótons, elétrons e nêutrons esse átomo possui. Como? Se eu sei que o número atômico dele, por exemplo, é 17, eu sei que ele tem 17 prótons. O número atômico, gente, sempre vai indicar a quantidade de prótons. Isso não vai mudar. Isso não tem como mudar. Certo? Além disso, eu acabei de falar que o átomo tem uma estrutura neutra. Isso quer dizer quantidade de partícula positiva igual a quantidade de partícula negativa. Logo, quantos elétrons ele tem? Também serão 17. Fica faltando a gente saber qual é a quantidade de nêutrons que o cloro tem. Bem, como é que eu faço isso? Simples. Eu sei que a massa é sempre o número atômico mais o número de nêutrons. Por que que eu sei isso daqui? Porque eu disse que o núcleo tem a massa do átomo.
A massa do elétron é desprezível. Então, a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons me indica o número atômico, o número de massa daquele átomo em questão. Então, eu posso dizer o seguinte, que o número de nêutrons seria igual ao número de massa menos o seu número atômico. Isso quer dizer, no caso do cloro, que o número dele de nêutrons é 35 menos 17, 18. Então, gente, a partir da representação do átomo, eu tenho condições de chegar à quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Isso é, eu tenho condições de chegar à quantidade de partículas que formam aquele átomo. Então, por exemplo, o cálcio. Qual o número atômico dele? 20. Logo, ele tem 20 prótons. Como o número de partículas positivas e negativas é igual, 20 elétrons. Como que eu faria para descobrir o número de nêutrons? Eu sei que a massa é número atômico mais número de nêutrons. Logo, o número de nêutrons vai ser massa menos número atômico. Eu tenho 20 nêutrons. Argônio, quantos prótons ele tem? 18. Número de partículas positivas e negativas igual, 18. Como é que eu faço para chegar ao número de nêutrons? Eu faço a massa menos o número atômico. 40 menos 18, 22. Mais um. Prótons, número de atômico 13, prótons 13. Elétrons, 13, 13, já que o número de partícula positiva é igual ao número de partícula negativa. Nêutrons, massa menos número atômico, que vai dar 14 nêutrons. Para a gente fechar, prótons, 14, elétrons, vai ser igual aqui, 14, nêutrons, 28 menos 14, são 14 nêutrons. Então, gente, pela representação, isso quer dizer, quando a gente coloca o número de massa e o número atômico de um átomo, eu tenho condições de chegar à sua quantidade de partículas. Isso é, eu tenho condições de saber quantos prótons, elétrons e nêutrons qualquer átomo possui, se eu sei qual é o seu número de massa e qual é o seu número atômico. Beleza? Bem, então agora a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a essa ideia da estrutura do átomo, né? A sua forma e as suas quantidades de partículas. Vamos lá. Número 1. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e de massa são respectivamente. Então, olha só. Eu sei que ele tem 22 elétrons. Se ele tem 22 elétrons, cargas negativas, eu sei que ele tem 22 prótons. O átomo é neutro. Quantidade de partícula positiva igual a quantidade de partícula negativa. Se eu sei que o número de prótons é 22 e eu quero saber o número atômico, eu sei que o número atômico é 22, já que eu já tinha falado aqui que o número atômico indica a quantidade de prótons. Se eu sei o número de prótons, eu sei também o número atômico. Falta a massa. Mas eu sei como descobrir a massa. Eu sei porque a massa é número atômico mais o número de nêutrons. Se eu sei o número atômico e sei o número de nêutrons, eu sei que a massa desse átomo é 48. Então, o seu número atômico é 22 e o seu número de massa, 48. Letra E, número atômico 22, número de massa 48. Beleza? Na próxima questão que a gente tem aqui, eu observo o seguinte. O número de prótons e elétrons do átomo, e aí eu tenho um átomo no qual ele não tem um número para identificar a massa e o número atômico. Tem uma pequena expressão, um X, que possui 22 nêutrons. Ele quer saber o número de prótons e elétrons. Bem, eu sabendo o número de nêutrons, eu vou utilizar o seguinte. Massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. Qual seria o número de massa aí? 4x. Igual, qual o número atômico? 2x menos 2. E eu sei o seu número de nêutrons, 22. Gente, eu cheguei numa pequena equação matemática que eu tenho condições de resolver. 4x menos 2x, 22 menos 2. Logo, 2x é igual a 20, x é igual a 10. Opa! Se eu sei que x é igual a 10, eu tenho condição de saber o número atômico.
Por quê? Porque o número atômico é 2x menos 2. Z, então, vai ser 2 vezes 10 menos 2. Z vai ser igual a 20 menos 2, 18. Se eu sei que Z é igual a 18, eu sei que o número de prótons é igual a 18, e se o número de prótons e elétrons é igual, eu sei que ele tem 18 elétrons. Então, a quantidade de prótons e elétrons é igual a 18, no caso desse átomo especificamente falando. Beleza? Bem, gente, com isso a gente encerra mais uma parte, no caso a nossa primeira aula relacionada à atomística, e a gente vai continuar falando sobre essa parte de átomo na nossa próxima aula. Um grande abraço, até a próxima!